Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante, porque você é uma pessoa que se debruça sobre esses assuntos. Eu acho que você caminha para se tornar uma das maiores autoridades contemporâneas nesse tipo de quesito. Isso é muito importante, porque isso diz respeito à soberania. Vocês podem ter certeza de uma coisa, gente. O que está sendo debatido aqui diz respeito ao futuro das próximas gerações e à integridade territorial do Brasil. Isso é que é um fato. Tá? Na minha opinião, as coisas podem piorar muito em termos de economia mundial no futuro e haverá uma briga por recursos naturais. E o Brasil os tem em abundância, mas é pouco defendido, até porque nós não temos mentalidade para isso. Então, eu queria a sua opinião no seguinte quesito. Como especialista, estudioso nesse assunto, se você quisesse começar a desamarrar todos esses nós, tá, que impedem o desenvolvimento nuclear militar brasileiro, por onde você começaria? Olha, eu sou realmente pessimista com o que nós caminhamos, né? Nós caminhamos cada vez mais para um cenário em que o regime de não proliferação ele se mantém como um fato no campo internacional, até porque o mercado internacional de mecanismos de nucleares ele é, ele é todo moldado a partir desse tipo de regime, né? Eu acho que o Brasil precisa fazer para tentar ser altivo nesse campo é nunca abdicar do seu programa de desenvolvimento tecnológico. O Brasil não pode abdicar da sua capacidade de desenvolver tecnologias autônomas. O primeiro passo que o Brasil deveria ter para ter um programa nuclear autônomo é ter um investimento capaz de fazer com que todo o processo de enriquecimento de urânio seja realizado no Brasil. Tá? Então, nós precisamos ampliar as centrífugas da INB em Resende, e nós precisamos para ontem de uma usina capaz de converter o Yellow Cake em um F6, né, em hexafluoreto de urânio. Nós precisamos dominar completamente esse tipo de ciclo de produção aqui. Embora nossos cientistas conheçam, nós precisamos. O Brasil não pode ficar, comandante, à mercê de combustível que vem de fora. Isso não tem cabimento. O Brasil precisa terminar a Angra 3 também, para aumentar a demanda por esse tipo de questão de material. O que o Brasil precisa é de um plano de longo prazo, para que a energia para fins do uso pacífico seja mais usada também. O Brasil precisa. Nosso programa é extremamente sofisticado, como eu disse. E embora a duras penas, cada vez mais tenhamos sofrido com pressões contra a utilização de Angra, foram certificados internacionais que nós recebemos. Nós temos as pressões, às vezes legítimas, né, sobre a segurança, mas têm sido sanadas. Nós precisamos cada vez mais explorar as potencialidades desse tipo de material. Então, primeira coisa que eu começaria, comandante, é que o Brasil, primeiro fator, é que ele dominasse completamente o ciclo do enriquecimento de urânio. O segundo ponto é que o Brasil explorasse suas potencialidades com uso do tório também, tá? Isso tem se tornado cada vez uma maior realidade para países como Índia. E o Brasil tem uma potencialidade gigantesca, porque o Brasil é um dos maiores reservas do mundo de areias monazíticas, né? Que sempre chamou a atenção dos países estrangeiros, e o Brasil precisa ampliar esse tipo de estudo. Então, o que eu começaria nesse caso, começaria pela base, viu? Porque não adianta a gente começar a pensar em travar disputas diplomáticas lá em cima, sendo que a lição de casa não foi feita. Então, o que nós precisamos para ontem é que todo o ciclo de enriquecimento de urânio seja feito no Brasil. E isso vai precisar não só apenas de investimentos na Minas e Energia, como também vai precisar de grandes investimentos nas universidades federais, enfim, nas universidades públicas, estaduais, por exemplo, São Paulo, né, como o IPEM, etc., que desenvolve esse tipo de pesquisa. O Brasil não pode abdicar desse tipo de pesquisa. Tá? Isso aí é um ativo energético de primeira mão do Brasil. O Brasil, claro, o Brasil tem um potencial hidráulico muito grande, mas que está cada vez mais escasso.
né? A gente tem sofrido com quantas crises energéticas nos últimos anos por falta de chuva, etc. Então, o que o Brasil precisa é que ele tenha faça esse tipo de lição de casa, que ele possa, primeiramente, ter esse tipo de consciência, porque não basta. Quanto tempo demorou para o Brasil instaurar uma nova centrífuga? Foi instalada agora uma nova centrífuga lá na INB, em Resende. O Brasil precisa ampliar esse tipo de tecnologia para que a gente possa, todo o ciclo, não ter que pegar a pastilha já pronta, às vezes. Então, o que a gente precisa é a máxima que o Brasil sempre procurou desde a década de 50, que está nos documentos, desde a era do Álvaro Alberto, procurar autonomia para o desenvolvimento da nação. Esse foi um momento interessante mesmo, quando o Brasil fechou, teve uma grande pressão nessa época sobre das ultracentrífugas, e o Brasil fechou esse tipo de acesso. E isso aí, se o Brasil tivesse aceitado o protocolo adicional, não poderia ter feito. Então, veja a importância que a gente desse negócio que a gente está salientando. O Brasil tem procedimentos porque a gente não sabe quem vem, né? Então, o Brasil precisa ter esse tipo de controle. E o Brasil é um país que colocou controle sobre tudo que eles já pediram. Sabe, parece que é um saco sem fundo, sabe? Que o Brasil se adequa, eles pedem mais. O Brasil se adequa, eles pedem mais. Então, e sabe qual que é mais? Sabe que a gente não resiste. Porque eles sabem que é a casa da mãe Joana. E a gente tem que mudar isso. E eles têm que entender, por exemplo, a Índia não era do TNP. O acordo que a Índia tem com a IEA é uma coisa extremamente de papel apenas, para o mundo ver que existe. Mas o comprometimento é muito menos dramático que o comprometimento que tem com o Brasil. O Brasil tem a ABAC. A ABAC foi criada justamente para frear esse tipo de pressão. Essa cooperação que o Brasil e a Argentina criaram, que emula até em determinado momento alguns princípios da Euratom, é uma tentativa de colocar freios e colocar que os agentes que vêm fiscalizar aqui sejam regionais. Tá? Então, o Brasil tem medidas importantes nessa área, com o apoio da Argentina, inclusive. Mas é aquilo que eu falei, comandante. O que eu começaria é o domínio completo do ciclo do enriquecimento de urânio, sem dúvida. E a exploração de alternativas. Possibilidade de reatores com tório. É a tentativa de desenvolvimento científico por aqui, comandante. É isso que nós temos que começar a pensar. Não pode ficar à mercê de comércio internacional, porque senão eles fecham a torneira. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Em termos de tecnologia de enriquecimento de urânio, principalmente centrífugas, se você fosse fazer uma comparação entre Brasil e Irã, como é que está o nosso parque nesse sentido? Olha, comandante, nós temos a INB, né? Eu não confesso que sobre a produção que são todas centrífugas que foram adquiridas, tá? Eu não conheço de fato o programa nuclear iraniano. Então, mas eu sei que, por exemplo, o Irã, ele é membro do TNP, tá? Também. A pressão sobre ele é também muito intrusiva em alguns momentos, tá? Mas o que eu sei, por exemplo, é que o que o Irã tem feito é um desenvolvimento dos últimos anos, estabelecendo acordos com outros países, diversificando suas parcerias, né? O Brasil tem uma parceria grande, foi feito com a Alemanha por alguns tempos, mas os iranianos, pelo que eu conheço do programa nuclear iraniano, é um programa que foi sendo estabelecido inicialmente com apoio norte-americano, que é a maior piada que tem na história. Na época do Shah era que foram os americanos que incentivaram o programa nuclear iraniano, porque os americanos eles são loucos para cometer esses problemas para eles, né? Eles iniciam a coisa, depois abandonam e viram rival, né? E eles têm buscado novas alternativas. Sabe, eu vejo... Aí tem aquelas pressões, né? Que, enfim, que os iranianos adquirem coisa pelo mercado paralelo, mas isso a gente precisa... Eu confesso que eu não sou o maior especialista no programa nuclear iraniano, mas eu creio que o Irã tem
agora com um acordo que, infelizmente, foi abandonado pelo governo Trump, que era um acordo minimamente capaz de desenvolver de maneira transparente a produção nuclear iraniana, porque, embora os americanos sempre tenham dito que os iranianos estavam, digamos, agindo de má fé nesse acordo, tem poucas provas disso. Os iranianos cumpriam com o que era prometido. Mas eu acho que a principal pressão que acontece hoje, em diferença do Irã do Brasil, é que o Brasil se adequou ao regime de controle balístico, né? Nós temos hoje uma dificuldade também de desenvolvimento nessa área, porque nós temos mais reticências a esse tipo de... nós temos mais amarras, digamos assim, né? A esse tipo de produção do que os iranianos. Os iranianos têm uma capacidade muito maior de mobilização para a sua formulação de uma política nuclear defensiva em termos de bomba. Eu andei lendo aí bastante sobre o programa iraniano, né? Eles têm desenvolvido diversos modelos de centrífugas, uma mais avançada. Volta e meia eles lançam, pelo que eu já observei, eles lançam um modelo novo de centrífuga, testam ela e depois, se ela se consolidar, eles partem para outros. Mas a impressão que eu tenho no caso do acordo iraniano, João, a impressão, veja bem, eu não estou certo, até quero lembrar a nossa audiência, isso aqui é uma ilação minha, é uma impressão minha, tá? É que o Trump se deixou enganar, porque o lobby israelense para tirar os Estados Unidos do acordo era grande. Eu acho que eles convenceram o Trump, ele saiu do acordo, e agora, pelo que eu estou vendo, pelas negociações de Doha, essa semana aí, provavelmente vai ser muito difícil trazer o Irã de volta para a mesa de negociações. Ela já se arrasta por 7, nós estamos entrando no 8º mês de negociações com o Irã, gente. Só para vocês terem uma base. Vamos dar o like, pessoal, vamos ajudar o canal. Os iranianos também eles têm o direito de preservar sua autonomia, né, em algum determinado momento, né? Lógico que para os israelenses isso significa uma ameaça, né? Uma ameaça grande. Mas o programa nuclear israelense é um caso desviante de toda a história mundial, né? Porque é um país que não alega se tem e não tem. E as investigações são sempre falhas sobre isso, né? É o caso mais esdrúxulo possível, que ninguém sabe se tem, mas todo mundo fala que tem 80 ogivas, né? É uma coisa... Como é que pode isso? É um contrassenso absurdo, né? Então, e sempre teve, né, o caso... Não sei se o pessoal conhece, eu acho que até foi falado aqui já numa live, os israelenses alega-se, né, que os israelenses ajudaram o programa nuclear sul-africano do Apartheid, né? Durante o episódio Vela, né? Que eu não sei se o pessoal conhece. A bomba que eles teriam detonado no Índico, né? Exatamente, foram 6, eles chegaram a ter 6 bombas, os sul-africanos, e abdicaram disso no momento de transição também da ditadura do Apartheid para o governo, o atual governo do sul-africano. Mas é um programa que, enfim, os soviéticos descobriram, inclusive, esse programa, né? Foi um radar soviético que descobriu. Então, assim, e isso é um calcanhar de Aquiles nas grandes potências gigantesco, porque eles permitem que esse tipo de de programa nuclear exista, mesmo sabendo que ele realmente possa existir. Enquanto isso, pressiona programas nucleares como o Brasil. Sabe o que é o mais interessante do programa nuclear indiano? Que ele, diferente do Brasil, que eu estava esquecendo de falar, é que o programa nuclear do Brasil aceitou responder a todos os tipos de amarras internacionais e continua sendo pressionado. Em 2005, com os indianos, os americanos chegaram a um acordo reconhecendo o programa nuclear indiano. E os indianos bateram o pé toda vez em todo tipo de acordo do TNP. Então, olha como é que funciona, olha como ele é extremamente voltado à geopolítica, isso aí. Quando os americanos precisaram dos indianos para a sua estratégia contra os chineses, eles pegaram para os indianos e falaram, vamos fazer um acordo que eu reconheço e tento colocar você em todos os mercados. E aí foi sendo acompanhado por acordos bilaterais. O acordo indiano hoje a Índia vive hoje num tipo de limbo internacional sobre o programa nuclear, porque ele não é do TNP, mas ele é reconhecido por diversos países, menos a China, das grandes potências, sobre as suas potencialidades nucleares. E aí,
E o Brasil, como é que fica? O Brasil aceitou todos os tipos de amarras do TNP e nunca conseguiu tal negociação. Isso é uma coisa que é um caso também que é de se estudar. Inclusive, meu mestrado foi sobre isso. Se alguém tiver interesse, eu tenho um texto na Foreign Policy Analysis sobre como que a comunidade indiana nos Estados Unidos ajudou os indianos a conseguir esse acordo dos americanos.